Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público, com o objetivo específico de combater o trabalho infantil e reduzir o número de adolescentes envolvidos de forma irregular em atividades laborais no Rio Grande do Sul. Deverá ser firmado um termo de cooperação operacional visando a implantação do projeto Criança e Adolescente Cidadãos. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça, Caroline Vaz, que atua na cidade de Cachoeirinha. Doutora Caroline, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. Muito obrigada, Marco. Como nasceu essa iniciativa que visa um trabalho, um projeto piloto num bairro de Porto Alegre? Na verdade, o Ministério do Trabalho, ele convidou o Ministério Público Estadual para participar de uma reunião do Fórum Permanente de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem Trabalhador. E nessa oportunidade, representando o Centro de Apoio da Infância e a doutora Maria Regina Faide Zambuja, que é a nossa coordenadora, porque eu já tinha estado presente num encontro também em Brasília, num encontro nacional do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre esse tema. Estive presente, então, conversando com outros profissionais da rede de proteção da questão do trabalho infantil. E lá estavam, então, representantes do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, do Conselho Tutelar e também da FASC, que é a Fundação de Assistência Social aqui de Porto Alegre, além de nós do Ministério Público. E nos colocaram, então, que está muito grave a situação do trabalho, não só do trabalho infantil, mas também do trabalho do adolescente, na questão que diz respeito ao trabalho irregular e informal, né? Porque os fiscais do trabalho, eles têm a possibilidade de detectar quando comparecem às empresas no seu trabalho de auditoria convencional, padrão, quando existem, então, adolescentes que lá estão, ou até mesmo crianças, por vezes, trabalhando de forma indevida, porque nós temos a previsão na nossa Constituição Federal que menores de 14 anos não podem trabalhar de forma alguma, pessoas com mais de 14 anos somente como jovens aprendizes dentro de empresas que ofereçam o trabalho dentro das regras legais previstas, e a partir dos 16 anos, então, o adolescente pode, inclusive, ter carteira assinada. Mas o número que mais preocupava era o número referente ao trabalho informal, né? Porque esse o Ministério não tem no seu labor diário rotineiro, muitas vezes, como apurar, como perceber, né? E sim, é algo visível que, por vezes, nós todos enxergamos crianças, adolescentes trabalhando na rua, como vendedores ambulantes, ou até mesmo pedindo dinheiro nas esquinas, né, para ajudar na economia familiar. Então, nesse sentido, está cada vez mais difícil ao Ministério do Trabalho, no Poder Executivo, ter pernas para sozinho resolver este problema. Então, foi neste encontro, que aconteceu ainda no mês de outubro, e que nós conversando, cada um expondo o seu lado de visão sobre esse problema, nós resolvemos, quem sabe, fazer uma atuação conjunta, não só, portanto, do Ministério do Trabalho, mas também Conselho Tutelar, Assistência Social e Ministério Público Estadual, que tem o dever de fiscalizar toda e qualquer violação de direitos da criança e do adolescente, inclusive a questão do trabalho, porque o trabalho, na verdade, está expondo uma ponta, como nós vemos do iceberg, né? Por trás disso, outras tantas violações a direitos acontecem normalmente. Eu falei no projeto piloto, que será desenvolvido em um bairro, eu falei Porto Alegre. É Porto Alegre mesmo ou é Cachoeirinha, já que a senhora atua em Cachoeirinha? Sim, a ideia surgiu, como eu representava naquela oportunidade a doutora Maria Regina, que tem uma atuação de âmbito estadual, nosso Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. A ideia surgiu no sentido de fazermos um piloto, porque a realidade do Estado é muito grande. E o que seria isso, então? Seria necessário nós envolvermos todos esses setores de proteção da criança e do adolescente, secretarias de educação, secretarias de assistência social e ainda também aqueles órgãos relacionados ao trabalho e à saúde. E a conselheira tutelar que estava presente é da microrregião de Porto Alegre, que abrange os arquipélagos, né, as ilhas, Ilha do Marinheiro, enfim. E lá
a situação de vulnerabilidade é muito grande. E eles nos trouxeram violações de direitos dos mais básicos, ou seja, Sim. crianças e adolescentes que moram e trabalham, né, no meio do lixo e que não só estão naquele trabalho informal, como lá estão por falta de alternativa dos pais que precisam daquele trabalho para a sua mantença e a mantença da família. Como é o nome do bairro mesmo? Arquipélago. Arquipélago. Isso. Então foi nesse sentido que surgiu a possibilidade e, quem sabe, também a sugestão, né, de todos os presentes de começarmos ali, já que a intenção é, caso dê certo, expandir para todo o estado, tendo em vista que esse seria um local profícuo para atuação, já que poucos atendimentos à criança e ao adolescente, de um modo geral, existem naquele local, e o trabalho infantil, então, é disseminado e é algo já tido como comum, como corriqueiro, como normal. E o que está faltando para firmar esse acordo com outros segmentos? Certo. Na verdade, nós fizemos uma reunião agora no mês de novembro, em que foi, então, houve a presença de todos esses segmentos e foi entabulado um termo de cooperação operacional estipulando quais seriam, né, os passos desse projeto piloto. Então, no primeiro momento, nós firmamos esse termo para estabelecer os passos desse projeto. Esse termo ele já foi entabulado totalmente e agora nós estamos colhendo as assinaturas já de todos os participantes desta operação, deste termo de cooperação. E lá nós temos vários passos. O primeiro deles, então, é um próximo encontro para nós estipularmos e obtermos, né, também de cada um desses órgãos quais são os déficits em cada área que deverão ser apurados. Por quê? Porque a assistência social tem nos seus bancos de dados quais são os equipamentos, quais são os serviços oferecidos a cada bairro de Porto Alegre. A saúde, da mesma forma. A educação, da mesma forma. Todos eles têm quais são os equipamentos que efetivamente existem, né? Quais são os serviços que efetivamente existem e que também não existem naquele local. Então, com esse levantamento que nós teremos agora de cada órgão na próxima reunião, nós iremos a campo posteriormente para quê? Para buscar o fomento e efetivar a prestação de todos esses serviços que fazem parte da rede de proteção, para depois, então, irmos lá pessoalmente, fazermos uma grande audiência pública, nos apresentarmos para a comunidade local, para então começar esse trabalho efetivamente em rede, visando a tirar a criança e o adolescente de uma situação irregular no trabalho e assisti-lo integralmente. Basicamente, como será desenvolvido esse trabalho em rede? Então, a ideia é que, num primeiro momento, até para que a comunidade não se sinta invadida, né, e eles têm uma associação de moradores muito atuante, eles têm uma governança naquele bairro, então nós vamos, como eu disse, nos apresentar. Até a ideia que surgiu é de nós fazermos uma audiência pública com todos estes membros do termo de cooperação operacional, que irão trabalhar junto à comunidade, portanto, nos apresentando, dizendo no que consiste, né, esta atividade, que basicamente será nós irmos fazer um dia de trabalho, conversar com aquelas crianças, com os adolescentes e principalmente com seus familiares, para que nós tenhamos um mapeamento, vamos assim dizer, também numérico, de quantas crianças e de quantas famílias estão naquela situação, além da vulnerabilidade social, sem os atendimentos mais básicos, sem a possibilidade de frequentar uma escola, né, sem atendimento à saúde, enfim, tudo aquilo que seja necessário para que, além de a criança e o adolescente saírem do trabalho, eles possam ter, então, uma atividade ocupacional, né, adequada à sua faixa etária e à família, o amparo necessário para que não precise daquele trabalho infantil ou do jovem irregular. Então, além de combater o trabalho infantil, esse projeto também visa combater a evasão escolar, o abandono escolar. Exatamente, né? Tudo está ligado. E quando a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente falam de uma proteção integral, é isso que nós, atores desse processo, que visa proteger a criança e adolescente, nós pretendemos. Ou seja, nós começaremos, em virtude do trabalho irregular, tanto em relação às crianças como aos adolescentes, dando início a um processo, né, de efetivo acolhimento dessa criança, desse adolescente e de uma proteção também.
Então, nós, ao mesmo tempo que estaremos tentando, né, diminuir e futuramente, quiçá, resolver esse problema do trabalho, nós estamos querendo que aquelas crianças que não só estão evadidas, mas como também já abandonaram a escola, né, que não frequentam há muito tempo a escola, que elas retornem, né, e elas possam, então, ter acesso também a esse direito fundamental, que é a educação, e aos outros direitos mais elementares das crianças e adolescentes do nosso país. Claro, e dentro desse projeto, o trabalho, a atuação do Conselho Tutelar é fundamental. Com certeza. O Conselho Tutelar tem como principal atribuição essa proteção integral da criança e do adolescente, né? Então, eles que, via de regra, já atuam junto à comunidade, que já zelam pelos interesses das crianças e dos adolescentes, no caso, a conselheira tutelar que atua naquela região lá do arquipélago, ela conhece muito bem a situação da maioria das famílias que têm crianças e adolescentes. Então, eles são os principais articuladores e também depois fiscalizadores se todo esse trabalho em rede estará ou não efetivamente acontecendo, né? Se as crianças estão recebendo aqueles atendimentos que nós, todos os atores desse termo de cooperação, estaremos então propiciando e induzindo para que aconteça. E após colhidos os diagnósticos nesse projeto piloto que será desenvolvido nesse bairro, como o Ministério Público, os outros segmentos vão atuar para tomar as devidas providências para aquelas situações apontadas? Certo. Nós pretendemos ter pelo menos um dia de uma atuação conjunta, né? Nós todos iremos efetivamente ao local, né? Já pensamos até em utilizar o ônibus do Ministério Público, que está sendo preparado para isso, para esse atendimento com computadores e com funcionários, servidores do Ministério Público, lá no local para, a partir do momento em que formos já fazendo o levantamento de cada criança e adolescente, de seus familiares, fazermos um cadastro de todos eles, naquele momento já com perguntas padrões acerca, né, se frequenta a aula, se não frequenta, se o pai trabalha, renda familiar, se tem algum tipo de problema de saúde, se recebe assistência. Então, a equipe formulará todo um questionário para fazer um banco de dados naquele local e, com base naquele banco de dados, os profissionais, então, farão os encaminhamentos necessários após uma reunião. Faremos um debate sobre aquela situação individual de cada um encontrado naquela oportunidade para os encaminhamentos necessários. Provavelmente, todos necessitarão de um acompanhamento, de um acolhimento pela assistência social, né? Alguns, de repente, para a saúde e muitos para a educação. Então, dentro de cada necessidade levantada naquela operação, é que nós vamos fazer o encaminhamento individualizado daquela criança, daquele adolescente, que será iniciado por este profissional da rede, cuja necessidade é mais premente, pela assistência social, ou pela saúde, ou até mesmo pelas escolas, pela rede de educação. Agora, antes da implantação desse projeto piloto, o Ministério Público pretende fazer eventos de orientação, de esclarecimento à comunidade? Sim. Conforme eu referi, nós pretendemos fazer em primeira mão, a primeira atuação será uma audiência pública convidando toda a comunidade para comparecer e para nos apresentarmos quem são os profissionais, quais são as instituições que trabalharão nesse projeto. E num segundo momento, nós pretendemos manter este trabalho de proximidade com a comunidade, se não todos da rede, alguns que estarão lá trabalhando permanentemente. Então, as equipes de saúde, conselheiro tutelar, a equipe do Ação Rua, que é um projeto já existente dentro da Fundação de Assistência Social aqui de Porto Alegre. Então, nós pretendemos que esta conversa de orientação, de esclarecimentos à comunidade seja algo permanente, né? Que tenha, então, um espaço dentro da comunidade para que isso aconteça de forma permanente. Quando eles tiverem alguma dúvida, tenham alguma referência, via de regra, o próprio Conselho Tutelar será o local de referência para que eles esclareçam as dúvidas e façam também suas reclamações quando o atendimento não for aquele preconizado e até mesmo prometido, né, como nós brincamos, pelos atores e pelos participantes desse termo de cooperação.
Doutora Caroline, há hoje aqui no estado muitas crianças, ou principalmente adolescentes, trabalhando na economia informal? Sim. Nós não temos agora, atualmente, todos os dados, porque nisso, então, consistia aquele encontro. Está cada vez mais difícil, né, para o Ministério do Trabalho, que faz essa auditoria permanente, o levantamento conclusivo do número de trabalhadores informais. Mas eles dizem que é sazonal e que isso agora está cada vez mais visível pela questão do trabalho informal, como eu falei antes, dos ambulantes, né, das pessoas que prestam serviços como autônomos e levam também os seus filhos, seus familiares, adolescentes para participar desses trabalhos informais, ou ainda os adolescentes querem, enfim, ganhar de alguma forma dinheiro, não só porque a família precisa, e começam a trabalhar em atividades muito cedo, né, sem qualquer tipo de cadastro no Ministério do Trabalho, sem qualquer tipo de garantia trabalhista. Então, os jovens, apesar de muitos já estarem em idade hábil, eles não estão com os encaminhamentos adequados e por isso nós temos, e é uma questão que qualquer um de nós dentro da sociedade pode enxergar, né, apesar de o trabalho árduo do Ministério do Trabalho, nós temos a possibilidade de enxergar que ainda existem muitas crianças e principalmente muitos adolescentes trabalhando, né, dessa forma, assim, na informalidade. Agora, a questão do trabalho infantil está mais na alçada do Ministério Público do Trabalho, ou seja, seria mais atribuição do Ministério Público do Trabalho. Sim, e eles atuam muito, né? Então, o Ministério Público do Trabalho, que faz parte do Ministério Público da União, portanto, em âmbito federal, eles têm uma atuação, existem colegas que têm somente essa atuação, né, no trabalho infantil, na erradicação do trabalho infantil e na prevenção, vamos assim dizer, do trabalho irregular do jovem. Mas ocorre, Marco, que infelizmente, quando se constata essa questão do trabalho infantil, na verdade, muitos outros direitos da criança e do adolescente, que não só a erradicação disso, já estão sendo violados, né? Então, via de regra, aquela criança que não está lá na escola é porque ela está trabalhando, ou, melhor dizendo, muitas vezes aquela criança que está trabalhando é porque não está na escola, né? Muitas vezes também a criança tem algum problema de saúde, porque está ali exposta na rua a qualquer tipo de situação de risco, enfim. Então, por essa razão é que não só o Ministério Público do Trabalho tem feito, né, fóruns permanentes, atividades, encontros permanentes, mas também o Ministério Público do Estado, nesta sua missão, que é também constitucional de proteção da criança e do adolescente, entra em campo. Porque não só o trabalho infantil está acontecendo quando nós vemos uma criança na rua trabalhando, mas principalmente outros direitos mais elementares ainda dela estão sendo violados. Então, por essa razão, sim, o Ministério Público do Trabalho tem como sua atribuição essa questão da erradicação do trabalho infantil, mas nós, no Ministério Público, temos toda a questão de proteção integral da criança e do adolescente e é por isso que trabalhamos juntos nessa matéria. Ou seja, o importante é manter uma rede de proteção aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Exatamente. Os direitos mais elementares, quando eu me refiro, são esses direitos fundamentais. Direito à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, enfim, tantos, né, a convivência familiar, previstos na nossa Constituição, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que numa só área de atuação, eu posso te garantir, é impossível nós termos, assim, uma proteção, darmos uma proteção integral a essas crianças e adolescentes. Então, é imprescindível, isso tem sido um mote de atuação cada vez maior do Ministério Público do Estado e também do Ministério Público de um modo em geral, é imprescindível o trabalho em rede. Cada órgão, cada profissional, cada técnico tem que dar a sua colaboração dentro da sua área de atuação para que seja possível, então, aquela criança e aquele adolescente ter resguardado seus direitos fundamentais. O Ministério Público Gaúcho pretende fazer alguma campanha de divulgação desse trabalho em nível estadual? Sim. Conforme, né, nós já conversamos, nós pretendemos antes fazer um projeto piloto até para vermos o que realmente está correto dentro dessas estratégias que nós estamos pretendendo adotar, né, para ver quais são os problemas que se destacam e aí termos um diagnóstico primeiro,
enfim, um conjunto de dados que nos permita traçar, então, uma política pública, né? E nesse sentido, tão logo nós tenhamos esse retorno desse projeto piloto, a intenção é que isso, sendo exitoso, tenha uma projeção em nível estadual. E aí passaremos para esse importante momento que é a divulgação, o uso da imprensa, enfim, de todos os meios de comunicação possíveis para que nós, divulgando esse projeto, tenhamos também colaboradores em todas as cidades do nosso estado. A senhora atua na cidade de Cachoeirinha. Qual é a realidade hoje lá nesse município, nessa questão do trabalho infantil? Veja bem, a cidade de Cachoeirinha já é uma cidade que tem um grande polo industrial, né? Nós temos uma população de aproximadamente 110 mil habitantes. Então, não é uma situação tão calamitosa como a narrada, né, ali do bairro Arquipélago aqui de Porto Alegre. Temos diversas situações de vulnerabilidade, sim, mas não existe um número de crianças e de trabalhadores jovens na informalidade alarmante como esse que nos trouxe o fiscal, o chefe dos fiscais da fiscalização do trabalho aqui de Porto Alegre. Né? Então, Cachoeirinha existem e nós já fazemos com o Conselho Tutelar, principalmente, e com a Secretaria de Assistência Social com o trabalho do Fórum Permanente de Situação de Rua, que nós chamamos, uma passada, né, semanal nas ruas da cidade. Para quê? Para retirar das ruas aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão trabalhando na informalidade, para tirar dos estabelecimentos comerciais também, onde existem crianças e adolescentes trabalhando, e até mesmo, Marco, um tema que tem nos preocupado bastante é o trabalho infantil de adolescentes dentro de residências, né? Que isso se torna completamente invisível aos olhos dos fiscais e de todo mundo que trabalha na rede de proteção. E nós temos tentado em Cachoeirinha, então, em razão do tamanho da cidade, que é possível fazer essa atividade, essa visitação aos locais, para de lá tirar essas crianças e adolescentes que estejam trabalhando indevidamente e dar os encaminhamentos necessários. A situação já foi bem crítica, mas eu posso te garantir que naqueles locais onde havia, né, existiam muitas crianças pedindo dinheiro, trabalhando na venda de produtos hortifruti, enfim, e que não deveriam lá estar. Essas crianças não se encontram mais, elas já foram encaminhadas para a escola e daí, em virtude, então, também da questão do acompanhamento da educação, nós estamos fiscalizando, né, sistematicamente essas crianças e esses adolescentes. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a promotora tem 2 minutinhos para o seu recado em nome do Ministério Público. Sim. Bom, eu costumo dizer que nós temos muita preocupação com a criminalidade do nosso país, né, com essas questões de corrupção e com tantos outros problemas alarmantes que estamos enfrentando hoje em dia na questão não só política, mas socioeconômica do nosso país. E as crianças de hoje, né, os adolescentes de hoje são os adultos de amanhã. Então, nós pensamos dentro do Ministério Público que cada vez mais nós temos que atuar na fonte do problema, né? E isso só vai ser possível se juntos atuarmos em rede e de forma preventiva, ou seja, propiciando às crianças de hoje, adultos de amanhã, que eles tenham acesso, portanto, à educação, tenham acesso a tudo aquilo que é necessário para que eles cresçam e se desenvolvam como pessoas capazes de ingressarem no mercado de trabalho, para que se emancipem e se tornem pessoas dentro da sociedade, não à margem da sociedade, como estão muitos cidadãos brasileiros hoje. Então, eu sempre peço encarecidamente que todas as pessoas da nossa sociedade, não só profissionais da área da criança e do adolescente, se engajem na luta contra o trabalho infantil, a favor da educação formal e da educação informal, que se vê uma criança ou adolescente na rua pedindo dinheiro, trabalhando, enfim, que denunciem aos órgãos, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público do Estado, que nos auxiliem para que nós possamos fazer valer essa nossa intenção, que não é do Ministério Público do Estado, mas acredito que de toda a sociedade brasileira, de ter um povo mais intelectualizado, uma sociedade mais igualitária, né, e com mais, então, cidadãos de bem, trabalhadores e um futuro mais pujante e ainda melhor para a nossa sociedade de um modo geral. Ok, doutora Caroline Vaz, promotora de justiça, que tem grande atuação na área da infância e juventude lá na cidade
de Cachoeirinha. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Marco. Eu que agradeço uma vez mais. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que o programa Conhecendo o Ministério Público volta na semana que vem com mais um assunto de interesse da sociedade. Até lá!